Seja bem-vindo ao segundo episódio dessa série chamada Descarbonização do Transporte, onde a gente está falando do biometano, a introdução desse combustível nas frotas de transporte que vai melhorar o ambiente, o meio ambiente e também economizar no transporte. Nós estamos aqui com esses especialistas aqui na produção de biometano, que a gente vem falando tanto, e no incentivo do próprio produtor, né? E também o especialista aqui, o Cícero Blay, onde pode trazer mais dados técnicos. Nesse episódio nós falaremos principalmente dos critérios técnicos e normativos para a produção do biometano. Cícero, eu quero fazer uma pergunta para você para introduzir o contexto para quem está assistindo. Explicar um pouquinho de como o biometano é produzido, como ele é formado, para o pessoal ter esse panorama e poder tirar as dúvidas. Então, tem três fatores muito importantes para, vamos dizer assim, prestar atenção nesse processo do biometano. Primeiro é o próprio material que vai ser digerido, ou seja, o material que vem para dentro de um biodigestor. Esse material vai ter que estar com o mínimo possível de sólidos fixos, ou seja, sólido que não gera biogás. É o sólido que vem dos animais se raspando na parede, a questão de terra que pode estar contaminando, que terra pura não gera biogás, e uma série de pelo também não gera biogás. Então você tem que cuidar dessa coisa que se chama substrato. Não é qualquer coisa que vai para dentro do biodigestor e vira biogás. Tem que ser sólidos voláteis, e esses sólidos voláteis são os sólidos orgânicos. Aí ele vai para dentro do biodigestor, que produz lá durante um certo tempo, normalmente 25, 30 dias, ele produz a digestão desse material orgânico e aí libera o biogás. O biogás sai dali e tem que passar numa refinaria para poder separar tudo que não é combustível. O CO2 não é combustível, o gás carbônico não é combustível, o H2S, que é o gás sulfúrico, não é combustível, e aí ele libera o metano, que é o biometano, a 96% de pureza. E aí sim ele se torna um combustível. Tem que tirar a água dele, assim como tira a água da gasolina, senão a gasolina causa mais mal para o motor do que propriamente o não uso dela. Então, você tem critérios para isso, e esses critérios fazem parte da segurança técnica do processo. O Brasil está muito evoluído, tem muita norma técnica vinda da Agência Nacional do Petróleo e Gás, que é a ANP, onde tem todo um procedimento para fazer projeto e para medir o projeto. A resolução 906, que é essa que nós estamos usando, está disponível na internet, de 2022, essa resolução ela crava passo a passo o que tem que ser feito, inclusive a necessidade de provar que o biometano é biometano, com uma medição online da produção que vai para dentro do caminhão. Nós temos que entender que para ir para dentro de um motor de um caminhão, que custa 200, 250 mil reais, é preciso ir biometano, e não qualquer coisa. Qualquer coisa que eu produzo aqui vai para dentro do caminhão. Não é assim. E essa segurança técnica ela se dá por normas. Em cada estágio desse tem todas as normas que têm que ser observadas. E é dentro disso que o conjunto da suinoéster citratol pretende propor, pretende explicar, pretende orientar o produtor para seguir esses critérios para poder ter sucesso nessa empreitada. Legal, Cícero. Eu quero fazer uma pergunta para o seu Edson agora sobre a questão de como o produtor vê essas questões técnicas e normativas para produzir. Eu imagino, né, falando aqui como um espectador, que o produtor deve ter muita dúvida e, às vezes, medo e tudo mais. Então, você tem um panorama de como o produtor olha para essas normativas e segurança e tudo mais, e como ele está se comportando através disso? Sim, vamos lá. O produtor ele tem preocupação. O produtor sabe fazer o que? Ele sabe trabalhar. Então, ele sabe que tem que levantar, raspar lá os dejetos, limpar a granja dele. E quando a gente fala assim num sistema de tratamento dos dejetos via
biodigestor transformar em metano, ele fica um pouco preocupado, porque sai da rotina dele. Só que muitos produtores já estão mais tecnificados hoje, já estão mais preocupados em melhorar a eficiência da granja. Esses produtores já têm uma percepção de que não é simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. Já existem os equipamentos que já vêm, os técnicos vão lá, instalam, orientam eles, capacitam eles, então eles conseguem tocar a propriedade, o equipamento sem grande dificuldade. Geralmente um filho é treinado, o próprio produtor ele é treinado para mexer com o equipamento. Quando é mais complexo, aí tem os técnicos que acompanham a granja dele. Então, ele tem uma preocupação, tem um medo, mas não é assim um bicho de sete cabeças. Não é algo assim mirabolante, uma coisa que não seja possível de ser implantado na propriedade, né, na granja, e que possa ser conduzido por eles. Né? Legal. Seu Delmar, o senhor que é produtor rural, produtor de suínos hoje, como o senhor vê na sua granja? Você sabe por onde começar? Tem uma clareza para o senhor, se fosse colocar uma usina de biometano? O senhor tem uma clareza, sabe o passo a passo? Como você vê esse panorama? Dá uma explicada para nós, assim, para a gente tentar medir isso. Hoje, na realidade, não. A gente não sabe certinho. Eu estou falando em nome de todos eles, de todos os suinocultores. A maioria deles não sabe o passo a passo que tem que seguir. Por isso que a gente quer fazer workshop em cima disso, fazer esses podcasts que a gente está fazendo para explicar para ele como é que funciona esse sistema, porque a maioria não sabe o passo a passo. E a gente não quer também que ele simplesmente faça seu biodigestor e produza biometano sem saber o que ele vai ter que colocar a passo nesse programa do biometano. Então, eu acho que o produtor é muito desconfiado e a gente tem que ir com muita cautela e explicar para ele, ver se é viável ou não é viável para ele fazer o biometano, mas é o futuro que está chegando, é o biometano, sim. Entendi. Eu imagino que, ainda mais com aquela questão que o Edson comentou, né? De lá atrás já ter sido motivado a instalação de biodigestor, tudo mais, foi frustrado. Então todo mundo deve ter um receio ainda maior por esses motivos, mas esse passo a passo é muito importante a gente explicar e com clareza, tá? E eu já vou pedir para o Cícero dar esse passo a passo com simplicidade para que o pessoal tenha uma clareza de por onde começar. Mas também falo em nome dos transportadores, porque hoje eu sou mentor de transportador, tenho vários alunos que são transportadores, empresários, que têm lá até 10, 15 caminhões na sua frota, e eu comparo muito com o produtor, porque o que acontece? Esse transportador pequeno, ele sofre uma dificuldade de gestão, organização, porque ele está no dia a dia matando um leão por hora, né? E aí ele não sobra um tempo para ele se especializar, buscar recursos, ou até mesmo se organizar de uma forma que ele observe uma instalação de um kit híbrido num caminhão dele e consiga ter uma clareza de quanto ele vai economizar, né? Falando da parte do transportador. E esse é o meu papel como transportador, e também presidente do Sintratol, e é por isso que nós estamos fazendo esse bate-papo, de explicar para esse transportador que é muito mais simples do que se parece, né? E o passo a passo para seguir também é muito simples. Basta, a partir desse momento que nós estamos abrindo aqui, nesse contexto que nós estamos falando, entrar em contato com a gente e fazer a aquisição de um kit lá. Hoje nós temos principalmente... falando de kits híbridos, porque nós temos um fornecimento ainda limitado de biometano, nós estamos falando de kits híbridos, que a gente utiliza o diesel e o biometano, é um complemento. E aí você não vai ficar vai ficar com um caminhão parado, por exemplo, porque não tem o biometano. Você vai utilizar o diesel se caso não tenha o biometano. Então tem uma segurança, tem um procedimento simples para ser feito no caminhão para instalar esse kit híbrido e é um custo baixo que se paga. Mas nos próximos episódios nós falaremos muito mais sobre esse passo a passo. Eu queria passar a bola agora para o Cícero para ele tentar esclarecer de uma forma simples
o que o produtor precisa fazer primeiro, segundo e terceiro para ele seguir nessa linha de uma produção de biometano? Bom, Alan, eu acho que a primeira providência está organizado. Não existe saída para coisas complexas como essa de você transformar dejeto animal e colocar dentro de um motor, de um caminhão que faz transporte. É uma coisa absolutamente disruptiva, ou seja, uma coisa nova dentro do sistema. E tirando a tranquilidade aparente de ir num posto de gasolina e colocar diesel. O diesel hoje está pesando em 60% do custo do transporte do leite, por exemplo. E não dá mais para o laticínio colocar o leite dela na prateleira do supermercado por um preço tal que amortize esses custos que estão ficando para trás. Então, está fazendo o quê? Sobrando leite no supermercado. As pessoas estão reclamando muito dos preços das coisas, da carne, do leite, etc. E tudo isso em função de coisas que vieram se consolidando como práticas normais e nunca foram discutidas. E agora estão sendo discutidas. O Brasil está intensamente ligado nessa questão do biogás. Intensamente. Por quê? Porque vai ter uma coisa chamada COP30 em Belém do Pará, em novembro, e o Brasil tem que levar soluções nessa COP30, senão vai ser um fiasco. E ele está acelerando várias coisas. Por exemplo, o governo federal lançou o programa Combustível do Futuro, e o capítulo 5º desse enorme programa é biometano. Entendo essa importância que cresceu, coisa. Agora, aí, essa semana, nós recebemos, através da FETRANSPAR, uma convocação para produzir uma posição para ser levada ao Ministério de Minas e Energia sobre biometano. A CNT, Confederação Nacional dos Transportes, movimentou-se em cima do biometano com uma grande receptividade. Então, o mundo está borbulhando nesse aspecto. E o atendimento a normas técnicas é um atendimento fundamental. É a mesma coisa que a gente falar de segurança biológica na suinocultura, falar de segurança genética, falar de segurança alimentar. Você imagina se você desse qualquer tipo de ração a qualquer momento para os teus animais. Você não ia ter desempenho, não ia poder usufruir economicamente deles, porque ou ele ia crescer demais ou ia crescer de menos. Então, você tem a norma técnica, ela visa a disciplina operacional e produtiva. E isso transfere em segurança. Você sabe que inicia o processo e você vai ter biometano no final, porque tem um equipamento lá na usina, na refinaria, que vai dizer se aquilo está com 96% ou não de biometano. Não é eu acho que é, ou o meu biometano não é assim. É comprovado, é auditado. É uma coisa que... Aí existe uma transferência de custódia, que se chama em direito, entre o produtor rural e o transportador. E essa transferência de custódia é um contrato. O cara se responsabiliza por esse tipo de transferência. E o outro sabe o que está comprando, porque nenhum transportador vai comprar um biometano cheio de resíduo sólido, ou de água, ou de qualquer outra coisa, ou de gás sulfídrico. Não vai comprar. Compra uma vez, destrói o caminhão, nunca mais vai comprar. Então, isso também fez parte desse histórico todo que veio sendo construído aí. E nós vivemos um tempo muito forte hoje, por conta desses acontecimentos no Brasil e no mundo, que está atrás de soluções, né? Não dá mais para bancar esse jogo. Então, Cícero, podemos dizer que as questões de segurança e biossegurança, elas estão muito bem construídas, estão muito bem claras. Tem que ser respeitadas ambas, né? Exato. E assim, isso basta procurar, né, a forma de como implementar lá uma usina e tudo mais, que isso vai estar tudo padronizado. Já é muito mais avançado do que muitos imaginam, né? Porque alguns imaginam, de repente, aqui que mas isso é uma coisa do futuro, e ainda não entenderam que já está no presente, né? A questão biometano. E aí vem os questionamentos. Não, mas e a segurança? E se eu fizer uma usina aqui, será que vai ser seguro? Será que não vai explodir aqui um cilindro? Será que aqui do lado da minha granja não vai ter um problema? Né? Então, todas essas questões estão muito bem parametrizadas, estão muito bem direcionadas pelas normas, né, pelas resoluções que temos aí na 906, que parametriza todo o uso
desse biocombustível, mas como que eu vou fazer para comercializar? É uma das questões, uma das seguranças que o produtor precisa ter, né? Através do contrato aí que o Cícero comentou. Você vai fazer um contrato de compra e venda desse biometano direto com o consumidor, né? São algumas formas simples de resolver rapidamente essa questão. Ao Sintratol e a Suinoeste proporem estar presentes, não vai assumir a responsabilidade de produtor nem de transportador, jamais. Mas estando presentes as duas instituições, elas criam um ambiente de segurança, onde a possibilidade de ser enganado por um vendedor inescrupuloso ou de um cara que está completamente enganado naquilo que está propondo, ou qualquer coisa desse tipo, é um filtro que está sendo colocado que leva o produtor a uma segurança operacional bastante grande. Se estiver dentro da normatização, vale. Se não tiver, não vale. E isso, tendo a Suinoeste, o Sintratol vigiando, ou como uma instância de reclamação, de apelo do produtor e do transportador, você tem uma condição de segurança bastante grande. E aí se equipara. A evolução da sinocultura no Brasil, eu lembro que, me formei em 1971, cara. E foi logo ali que começaram essas coisas dos biodigestores indianos, essas coisas todas. E a evolução das políticas de segurança das empresas, das cooperativas, da indústria, foi gradativa. Começaram com segurança genética, depois segurança alimentar, depois segurança ambiental, e assim foi ganhando status. Agora, entre esse componente, está ganhando uma dimensão de segurança combustível ao processo. E essa é uma coisa inerente da suinocultura. Assim como você falava, por exemplo, nos anos 70, 80, que tinha que ter porco híbrido, porco... sabe? O produtor ficava meio assustado, porque ele vinha do porco piau lá, né? Agora, você vê no híbrido, já tem um desempenho muito maior. A questão da segurança alimentar, por exemplo. Se você não varia a ração de acordo com o estágio de vida do animal, você não nutre o animal, cara. Ponto final. Então, você sabe disso. Você vai na mesma propriedade e leva uma ração com um pouco mais de grânulo, menos de grânulo e tal, em função da vida que está ali posta. Do período. E agora está entrando, através de vocês, da Sintratol e da Suinoeste, uma nova dimensão, que é a segurança combustível das operações. Eu acho que essa é a grandeza desse projeto, entendeu? Que você pode aproximar produtor e transportador sem fazer um intermediário especulador fazer isso. Porque a hora que você entra com o intermediário especulador, o resultado econômico da coisa foi para o intermediário, não ficou nessa dupla de origem. Alguém pegou e levou. Então é preciso produzir esses arranjos produtivos locais para que haja segurança econômica nesse processo também. Esse é o papel do projeto. Exato, né? Para contextualizar a questão de segurança para o produtor e para o transportador é que nós fizemos essa parceria, né? Nós assinamos um documento entre Sintratol e a Suinoeste, confirmando essa parceria entre as instituições. Amanhã e depois eu não vou estar presidente, nem o seu Delmar, mas o documento existe e está firmado entre as entidades para garantir para você, produtor, para você, transportador, que isso vai funcionar e que a entidade é um garantidor desse projeto, né? E como você se sente, Delmar? Fala aí para nós. É uma coisa que quando a gente assumiu a Suinoeste, eu sempre pregava, temos que buscar alguma coisa para fazer diferente para o sinocultor. Porque, como eu falei no outro episódio, o dejeto era uma dor de cabeça e hoje já se vê uma solução grande com isso. E também, depois que eles passou fez o biometano e diminuiu o dejeto, ele também já pode pensar em ampliar a sua granja, em aumentar a população na sua granja, né? A construção de novas unidades para ampliar a sua produção. E isso seria fantástico para ele, porque hoje, na nossa região aqui, a média é 1.500 animais por granja, tem mais, tem menos.
mas a demanda já está pedindo o aumento, então com esse que tem 1.500 e que consiga fazer... Hoje, ele, com 1.000 animais, se torna praticamente inviável fazer o biometano, mas se ele conseguir aumentar para 2.000, 3.000, ele já pode fazer o seu biodigestor para produzir biometano. E isso é um avanço muito grande, porque a proteína animal já está ficando escassa no mercado. Hoje já está faltando animal para o abate nas agroindústrias. Então, temos que aumentar o nosso plantel. E como que vamos aumentar? Com a produção de biometano, fazendo biodigestor, isso seria e é possível fazer. Isso aí, uma das coisas que bloqueia o aumento da produção do produtor lá de suínos, principalmente, né, é cuidar do dejeto, né? Se ele não tiver um destino para o dejeto, ele fica travado, né, dentro dos órgãos ambientais aí, a aumentar a sua produção. E aí, quando ele acha uma solução, que seria uma delas, produção de biometano, ele consegue aumentar o seu plantel, melhorar, potencializar a sua granja, aumentar a rentabilidade e tudo mais. Imagina num caso que a gente pode ter uma granja aí pequena, com uma operação bem enxuta, produzindo 10.000 animais, por exemplo, né? É um negócio que aí vira o jogo. Né, vira o jogo. Hoje o pequeno produtor não tem mais margem para ganhar dinheiro com o negócio. Se ele não tiver um jeito de aumentar essa produtividade, ele vai passar fome. Hoje ele não consegue, não tem para onde correr, né? Hoje ele está engessado naquilo que ele tem ali. Mas se ele conseguir uma outra maneira, vamos dizer, de agregar no dejeto, ele vai automaticamente aumentar a sua granja, com certeza. Aí ele vai ter renda a mais no suíno e também no biometano, né? Exatamente, é um complemento, complementa o outro, né? As propriedades são pequenas, né? Sim, Edson, pode falar. A gente tem, na grande maioria aqui na nossa região, são pequenas propriedades, né? Então, essas pequenas propriedades, o que acontece? Elas já têm a sua limitação em termos de aumento de área. O hectare que não é barato. E começou-se o biodigestor já ajudando o produtor na questão dos dejetos. Porque o tempo de retenção nas lagoas normais, lagoa o tempo de estabilização é de 120 dias. Com o biodigestor acabou diminuindo, eles conseguiam colocar em menos tempo o dejeto já estabilizado na lavoura. Com isso podia-se melhorar ou aumentar o plantel deles, mas isso já ficou engessado rapidamente. E com esses novos tratamentos que estão vindo agora, essas novas tecnologias, que fazem com que faça uma queima transforma em biometano, faça a queima, otimiza o processo, ele tira o teto de produção da propriedade dele. Então, o que se começou lá atrás, o biodigestor sendo interessante para o produtor, para melhorar o tempo de estabilização do dejeto na lagoa, o biodigestor veio e melhorou. Só que hoje o biodigestor está vindo para tirar, junto com o biometano, está vindo para tirar essa questão do teto de produção. Como as áreas são pequenas, não tem muito mais o que aumentar, ele não tem como adquirir outras áreas por causa do custo. Então, isso vem para ajudar ele. Então, a gente vê com bons olhos essa questão desses equipamentos do biometano, entendeu? Sim. Essa produção dele. Legal. Cícero, uma última palavra até que eu quero que você exponha aí, para poder fechar esse contexto, principalmente das normas técnicas, para o produtor, principalmente o transportador também, ficar mais à vontade, mais seguro, dar um pouco mais de conforto para eles que estão pensando aí em produzir ou em consumir. Então, eu acho que nós estamos falando bastante do papel do produtor e o que ele encontra de possibilidade nesses ativos econômicos que hoje a produção está desprezando. Quer dizer, está jogando fora, jogando fora o gás, quando podia estar fazendo combustível. Esse é o papel do produtor rural. Agora, o frotista também está sendo desafiado, e a própria FETRANSPAR tem programas de despoluição, está tentando incentivar de todas as maneiras os frotistas a reduzirem seu papel de poluidor, e encontram no biometano, esses frotistas, uma possibilidade gigantesca de ser reconhecidos pelos governos. O governo do Estado do Paraná, que não é fazer campanha política, eu estou pouco me lixando para esse tipo de coisa, mas o governo do Estado do Paraná tem proposto um monte de coisa e agora está pegando toda a parte do uso do biometano para incentivar. Está reduzindo IPVA, está premiando os caras,
tudo que pode acontecer, está dando condições de compra de equipamento e vai chegar mais condição ainda. A gente está seguindo por dentro do governo, estão discutindo fundos específicos para a compra de veículos despoluidores. E isso tudo significa o momento também do transportador, né? Eu acho que essa felicidade de ter encontrado na sintonia de vocês, da Suinoeste com o Sintratol, essa sintonia de lutar pelo mesmo objetivo. Porque, embora sejam nichos completamente diferentes, mas se entrelaçam nas operações. Todo santo dia tem um caminhão dentro de uma granja, ou carregando suíno, ou descarregando ração, ou fazendo qualquer coisa, todo dia. E na frente das rodovias todas, todo dia passa caminhão. Então, a possibilidade de fazer essa conexão entre esses dois setores e os dois se beneficiarem, cada um no seu espaço, como esse, por exemplo, fundamental, de permitir o aumento da produção, da capacidade produtiva. Na China, estão fazendo criação de suíno em prédio de 8 andares. Por que estão fazendo em prédio? Porque os caras estão tratando o dejeto lá embaixo. Então, você tem toda uma lógica em cima disso para poder superar esses impedimentos que vão sendo encontrados na medida que a coisa vai crescendo. Os frigoríficos, esse frigorífico Itaim Assis Chateaubriand da Frimeza vai determinar 15 mil abates dia. Isso significa ter mais 1,5 milhão de suínos sendo criados na região. Vai dobrar a capacidade e não encontra condição agora, porque tem que ir lá no Mato Grosso buscar suíno. E quando ele pode encontrar aqui nos suinocultores que estão mais próximos. Por que vai destruir uma economia de suinocultura por conta de uma questão ambiental mal resolvida? E se ela estiver bem resolvida, não tem questão ambiental. O dejeto pode ser manejado sustentavelmente, porque tem recurso econômico que paga. Essa é a lógica de todo esse processo. Muito bom, Cícero. Ótimo apontamento. É por essa linha que nós estamos seguindo e estamos aqui justamente para conscientizar, né, todos os produtores e consumidores para que a gente tenha uma evolução nesse nosso projeto e nisso que a gente está movimentando. No próximo episódio nós falaremos sobre a conversão das frotas e como nós fazemos o abastecimento. Eu já quero te perguntar, se você está gostando, deixa aqui um like, se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário. Deixe a sua crítica. Se você acha que isso é balela, escreve aí, não tem problema nenhum. Nós estaremos aqui para responder você. Agora, se você acha que isso é interessante, se você gosta do meio ambiente, se você quer ajudar nesse processo, escreva aqui embaixo, deixe os comentários que nós vamos ter o prazer de responder você.